Então, pessoal, nós estamos aqui para a nossa aula semanal, nossa aula de antropologia. Nós vamos iniciar a nossa conversa com um texto, que é um texto sobre a apresentação da ciência da antropologia. O que é essa ciência? A que serve essa ciência? Quais são os métodos de investigação? Por que que, de repente, é importante nas ciências humanas nós termos a ciência da antropologia? E por que, claro, ao longo aqui da nossa disciplina, da nossa conversa, em outros textos, nós vamos ver a relação da disciplina antropologia com a ciência do direito. Por que que no direito nós temos que estudar antropologia? Portanto, esse texto, que eu vou resumi-lo em basicamente duas aulas, na aula de hoje e na aula da próxima quinta-feira, certo? Da próxima semana, nós teremos as explicações sobre os principais conceitos. Eu lembro que o texto ele se encontra na plataforma, vocês podem baixar para o computador de vocês, e a aula também será disponível quando tiver processada e editada lá no meu canal do YouTube. É claro que eu deixo também aqui na plataforma o link do canal quando eu fizer a edição dessa aula. Vou apresentar para vocês, vou projetar para vocês o slide. Quando eu projeto o slide, eu saio aqui da plataforma e também desligo aqui a webcam, ok? Estão vendo aí o slide, né? Antropologia. Comecemos pelo termo, pelo que significa a palavra antropologia. Veja, etimologicamente falando, nós vamos dividir essa palavra, ou vamos conceituar essa palavra com dois aspectos. O primeiro aspecto é o estudo, a investigação, o conhecimento, que é o logos. E o segundo aspecto é o homem, o anthropos. Portanto, poderíamos dizer que a antropologia, enquanto palavra, o significado dela é o estudo, não é, do homem. Como ciência, ela estuda a humanidade. E aí, claro, que ela vai se preocupar em conhecer os seres humanos em sua totalidade. Em sua totalidade, tomando por base três aspectos principais. Primeiro aspecto, o aspecto social. Ou seja, a ciência antropológica, ela propõe conhecer as pessoas enquanto elemento integrante de grupos organizados. Os grupos são organizados, eles têm hábitos, eles têm regras, eles têm costumes, enquanto hábitos, enquanto grupo, não organizados. Também é uma ciência humana, porque volta-se para o estudo da história das pessoas, das crenças, dos usos, dos costumes, das suas filosofias, da linguagem. Portanto, trabalha a investigação do ser enquanto integrante da sociedade, aquele grupo enquanto grupo social, mas também trabalha o grupo enquanto grupo humano, que tem as suas subdivisões, sejam elas religiosas, de hábitos, de costumes, de linguagens. E tem também, gente, um terceiro aspecto, que é o aspecto natural, ou seja, que é o aspecto, vamos dizer assim, da própria constituição física e histórica do ser humano. Como ciência natural, como diz aí o slide, se interessa pelo conhecimento psicossomático e a evolução desse conhecimento psicossomático. Portanto, até para que haja um estudo mais apropriado, com mais características,
com mais especificidades, a ciência antropológica, vocês vão ver, ela necessita de outras tantas ciências. No caso aqui, por exemplo, da ciência, como ciência natural, ela vai se relacionar muito fortemente com as ciências da biologia, como também com as ciências que estudam a cultura. Daí, como eu coloquei no slide, essas imagens, o estudo também do aspecto físico, porque o estudo do aspecto físico e a evolução ou a transformação desse aspecto físico das pessoas vai importar muito a chamada, como nós vamos ver nesse texto, a chamada ciência, né, antropológica física, né, a chamada antropologia física. Portanto, ciência social, né, ciência humana e ciência natural. 3 ramos. Percebam que é uma ciência bastante completa. Ou seja, é uma ciência que vai se definir pelo estudo do homem em todos os seus aspectos, seja no aspecto biológico, seja no aspecto físico, e aí entra, né, a história do ser humano em se falando de sua estrutura física, e seja no seu aspecto cultural. Como conceito, aí, como conceito, claro que, em termos do que vai ser essa ciência, é o conhecimento completo do ser. Eu até coloquei aí tá grifado esse conceito, e podemos defini-lo como a ciência que estuda o homem, suas produções e seu comportamento. Então, é uma ciência do ser. É uma ciência da história do ser. É uma ciência que vai estudar as contribuições do ser para a própria história desse ser. E, claro, não deixa também de anotar e de explicar os comportamentos que vão sendo apreendidos e vão sendo reproduzidos ao longo da história. O seu interesse principal é o ser como um todo, como já foi dito aqui, né, como ser biológico, ser cultural, preocupando-se em revelar os fatos da natureza, como também dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua cultura. Compreende todos os aspectos, seja, como eu falei para vocês, né, aspectos na ordem temporal, no tempo cronológico, seja também na sua estrutura biológica e nas suas transformações, no próprio modo de compreender a realidade, no modo em que, de certa forma, vai, a partir dos dados colhidos da realidade, vai se modificando a compreensão. E aí, claro, a gente poderia dizer que a própria ciência antropológica dá conta também da mentalidade, né, nessa estrutura psíquica, né, do que passa na cabeça das pessoas, que informações vão sendo colhidas e o que essas informações vão colaborando para que esta mentalidade ou para que as concepções, os conceitos, eles possam ir se modificando. E é muito caro a antropologia, e nós vamos ter 2 textos que vão tratar especificamente disso, a compreensão das manifestações culturais. A cultura é um dos ramos do saber da antropologia. O ser tem manifestações culturais das mais variadas, como também, não é, o comportamento e a vida em grupo, a vida social. Mas, especificamente, essas manifestações culturais, ou a própria cultura, vão revelar a face forte do conhecimento antropológico, não é, da ciência antropológica, como nós vamos, ao longo dessas nossas conversas, nós vamos ver.
objeto, né? A que se destina o estudo. Veja, o objeto da antropologia engloba as formas físicas primitivas, e aí, né, eu falei para vocês da constituição física, e ao estudar essa constituição física, nós precisamos, né, voltar no tempo e no espaço. Então, estuda as formas físicas primitivas, né, no tempo, como também estuda as formas atuais. Não, a disciplina da antropologia, ela não só é uma disciplina que tem um ramo que se apega apenas ao passado, mas ela também se apega ao presente. Claro que é caro para a investigação da sociologia os grupos menos complexos. O que eu poderia dizer de grupo complexo para vocês, não é? Os grupos complexos são os grupos mais urbanizados, que vivem, não é, em cidades grandes, com todas aquelas redes de relações complexas. Aí a gente pode estar falando de uma sociedade complexa. Mas também tem grupos que vivem em lugares sem aquelas redes, não é, complicadas de sobrevivência. Tem grupos que vivem em sociedades ou em lugares em que né, todo mundo, por exemplo, se conhece, não é, que os níveis de violência eles não são tão grandes, que eles não são tão afetados pelos elementos exteriores. Poderíamos chamar esses grupos de grupos simples. E aí, claro que cabe ou interessa, como diz aí o slide, a antropologia, a fazer o estudo desses grupos simples e, inclusive, estabelecer as diferenças entre esses grupos, utilizando, como nós vamos ver, o método de comparação ou o método não comparativo. Portanto, não é, no final aí do slide, o autor do texto fala que é objeto da antropologia as sociedades letradas ou não letradas, as ágrafas, as sociedades que já não existem mais, as extintas, ou sociedades existentes em várias regiões, neste caso, da Terra. Então, perceba que a antropologia é essa ciência, não é, que tanto faz o estudo de povos longínquos no tempo, de povos que sequer existem mais, ou de povos que não existem. Depende aí do foco do antropólogo ou daquela pessoa que está fazendo a pesquisa para identificar, para compreender e para explicar determinado grupo da sociedade. Atribui-se ao antropólogo, que é o pesquisador, não é, a tarefa de proceder generalizações. O que é isso? Quando um pesquisador ele generaliza, ele atribui conceito, então ele está dizendo sobre o grupo que ele está pesquisando o que é. Então, ali se estabelece uma definição conceitual do grupo ou de partes do grupo. Por exemplo, eu vou para um grupo investigar sobre o que né, aqueles grupos acreditam, em que determinado grupo acreditam. Eles têm totens, eles têm deuses, eles têm que elementos de crença. Claro que eu preciso, como antropólogo, passar um tempo convivendo com o grupo para depois dizer, grupo X acredita nisso. Ali se estabelece uma, digamos assim, verdade ou uma generalização, como está escrito aí no texto. E, claro, não essa generalização, ela formula os princípios explicativos para a formação e desenvolvimento das sociedades e das culturas humanas. O que nós vamos ver nos nossos textos ou nos nossos livros que vão abordar essas sociedades, elas são resultados desse processo longo de investigação e, claro, do conceito a que é atribuído a cada
grupo. Então, cabe ao antropólogo fazer isso. Eu coloquei aí um slide, mas para aliás, coloquei uma imagem, mas mais para dizer que não cabe ao antropólogo levar antidepressivo lá para a tribo dos indígenas, né? Mas o antropólogo é aquele que, de certa forma, tem essa relação intrínseca, essa relação próxima, uma relação de amizade também, por que não dizer, para que o antropólogo possa conhecer o que é o grupo, quais os elementos que vão definir aquele grupo enquanto tal. O objetivo da antropologia visa o ser humano como expressão global, né? E aí, bio, psico e cultural, né? Tanto a parte biológica, tanto a parte psicológica, ou seja, a parte do pensamento, eu até tratei o pensamento aqui como mentalidade, como os seus costumes, né? Que é a sua cultura. E aí, como diz o slide, o ser como ser biológico, pensante, o ser como produtor de cultura e participante da sociedade. Daí, todo o objetivo da antropologia é a compreensão da existência das pessoas, a existência humana, em todos os seus aspectos. Nós vamos ter, por exemplo, na religião, uma corrente ou um campo de investigação da antropologia, que é a antropologia das religiões. Porque cabe ao antropólogo ou à própria ciência compreender os diversos fenômenos religiosos que afligem ou que são resultado da fé, da crença dos seres humanos ou das sociedades. Vamos falar das divisões divisões e campos da antropologia. E aí eu tenho falado para vocês, né, que tem uma antropologia que vai estudar as características físicas dos seres humanos. Por quê? Porque nós temos características físicas diferentes. Apesar da nossa estatura, ou eu nem diria assim estatura, que eu estaria também correndo no erro. Apesar eu estou procurando aqui uma palavra, dessa constituição, né? Andar ereto, ter braços, pernas, cabeças, eu estou querendo dizer isso. Apesar disto, nós não somos iguais em termos físicos. E vai caber à antropologia física compreender, descobrir isso. Então, a antropologia física ou biológica estuda a natureza física dos seres humanos, procurando conhecer suas origens, sua evolução, sua estrutura anatômica, seus processos fisiológicos e, claro, as diferentes características raciais ou dos diversos tipos das populações, sejam elas antigas ou modernas. Daí, para fazer isso, ela precisa se aproximar de outros tipos de ramos, né, de saber, de outros campos do saber. Portanto, para caracterizar as pessoas em sua especificidade física, a antropologia precisa estar vinculada às ciências biológicas e naturais e vai se aproximar intimamente da zoologia, da anatomia, da fisiologia, da serologia, que é o tipo sanguíneo, e da medicina. Veja que não é como a antropologia necessita de outros saberes para poder formular o que já colocamos aqui como verdade, mas o texto está colocando como generalizações, ou formular um conceito sobre determinado grupo. Como, em tese, tem responsabilidade o antropólogo físico, porque vai caber a ele dialogar com outros campos do saber. Senão,
ele pode inferir e, ao fazer inferências, pode estar cometendo erro de compreensão e explicando determinado grupo antigo de forma, não é, errada. A antropologia física ou biológica, ela tem divisões, certo? Divisão, e aí vamos falar de algumas divisões. A paleontologia humana. E aí tem, de novo, a explicação do termo, não é? Palaios, antigo, ontos, onto é ser, logos, estudo, não é? Então, o estudo dos seres humanos antigos, ou dos primeiros seres, não é, humanos. Daí, né, eu coloquei essa imagem para vocês perceberem, né, como a face humana, ao longo aí do estudo do processo de evolução, né, já que a ciência trata esse processo como processo de evolução, como a face humana ela foi sendo modificada. Veja aí a cavidade do olho, não é? Há 4,4 milhões de anos atrás. E veja que essa face humana, ela vai se modificando, até chegar aí aos 20 mil anos, e nesses 20 mil anos nós temos uma face humana mais próxima da nossa face. Claro que não é a ciência admite, é científico que nós somos oriundos dos macacos, não é? E aí, como diz aí, né, o próprio slide, os fósseis do passado, que são intermediários entre os primatas e o próprio ser humano moderno. Então, cabe à antropologia se aproximar deste ramo da ciência, da antropologia física, que é a chamada paleontologia, que estuda, não é, essas características dos seres humanos e suas evoluções. Eu gosto mais da palavra transformação, mas vou repetir a palavra do autor, evolução. Somatologia. Veja, a somatologia, somato, corpo humano, logos, estudo, né? Logia sempre se atribui a estudo, descreve as variedades existentes do ser, as diferenças físicas individuais e diferenças sexuais, tipos sanguíneos, metabolismo basal, adaptação, ou seja, a somatologia é responsável agora para não só descrever, como descreve a paleontologia, o processo de evolução, mas as diferenças físicas individuais. E claro que, não é, como eu disse para vocês, apesar dessa nossa Constituição, nós temos diferenças em termos, não físicos. A antropometria. Antropometria, antropo, né? O homem, metria, medida. Aqui é a ciência que vai, não é, de certa forma, trabalhar com as medidas do corpo humano. Claro que aí mede-se dedo, mede-se mão, braço, antebraço, face, nariz. É um procedimento que vai fazer essas medidas e que essas medidas vão definindo, não é, ou vão agrupando ou reagrupando grupos humanos. Esse instrumento que eu coloquei para vocês aí é o chamado antropômetro, né? Antropômetro, que é largamente utilizado para essas medidas, inclusive até para perceber se, por exemplo, não os corpos dos seres humanos eles vão crescendo ou não crescendo conforme os anos, conforme a sua estrutura física. A antropometria, que é uma ciência é um ramo da ciência e da antropologia física antiga, me fez lembrar
o século XIX, porque no século XIX, mais na frente eu falo para vocês sobre isso, a antropologia física era muito utilizada para, ao diferenciar povos, estabelecer entre esses povos quem era mais capaz e quem era menos capaz. Ou, né, quem estava apto a progredir e quem não estava. E aí, infelizmente, aquela época a sociedade foi dividida entre a população desenvolvida, civilizada e a barbárie. E esse instrumento que vocês estão vendo aí no slide, ele foi utilizado largamente no século XIX para, medindo a orelha, medindo o nariz, medindo o queixo, medindo o tamanho do rosto, perceber se a pessoa era inteligente ou não. Com esse aparelho, eles faziam isso. E claro que muita gente não passava no teste porque eles já tinham o padrão de medida. Eles já tinham o padrão de medida. Por exemplo, na Guerra de Canudos, aqui no sertão da Bahia, a cabeça de Antônio Conselheiro ela foi levada para Salvador para poder fazer esse estudo e, com certeza, não é, a cabeça de Antônio Conselheiro passou, não é, sendo medida, passou a ser objeto de estudo sendo medida com esse instrumento aí, porque queriam provar que ele era uma pessoa miscigenada, e ao ser miscigenada, não é, o miscigenado, em tese, teria perdido o seu pedigree, então seria uma pessoa menos capaz, teriam caracteres ou né, estrutura psíquica não adequada e até uma insanidade mental. Por isso, em tese, para esses estudiosos, ele liderou uma guerra de loucos no sertão da Bahia. Fizeram as medidas e não encontraram nenhuma extravagância ou nenhuma medida, vamos dizer assim, que revelasse nessa medida a histeria ou a própria loucura a que atribuíam Antônio Conselheiro por ter sido o líder aqui da revolta de Canudos, do movimento de Canudos aqui no sertão da Bahia. Mas o antropômetro, que é até difícil de dizer, né? O antropômetro ainda existe. Agora, ele não pode existir para dizer que se você tiver um nariz achatado e se esse nariz medir tantos centímetros, você não vai para frente, você será não é uma pessoa não apta a compreender ou a aprender. No passado era assim, infelizmente. É por isso, gente, que se desestimulou muito o estudo da antropologia física, porque a antropologia física, ela, no século XIX especialmente, ela contribuiu muito para o fortalecimento do racismo, da xenofobia, porque aí tentavam procurar estabelecer essas diferenças e, ao estabelecer as diferenças, hierarquizar a sociedade. Aí, os povos na sociedade ficavam, neste caso, hierarquizados, infelizmente. E para isso foi utilizado a ciência. Estudo comparativo de crescimento ainda é um ramo da antropologia física. Recentemente, os somatólogos ampliaram seu campo de estudo no sentido de conhecer as diferenças grupais relacionadas aos índices de crescimento e a outros aspectos correlatos, tipo, não é? A influência que tem a alimentação, o exercício físico, quando chega a maturidade sexual, para poder, claro, descrever melhor determinados grupos de pessoas. Estão vendo aí, não é? Nessa imagem, a altura média de meninos de 5 anos de idade, de países desenvolvidos, de estratos socioeconômicos altos e baixos de países em desenvolvimento. E aí tem os dois grupos e tem aí alguns
alguns países, né? Tem o Chile, tem a Jamaica, tem a Costa Rica, a Colômbia, como também tem o Brasil. Percebam que não é nos países em que há uma alimentação melhor, o uso de um exercício físico, você tem uma estatura maior, né? Você tem uma criança ali um pouco maior, uma criança no aspecto físico mais desenvolvido. No aspecto físico, certo? Porque um dos combates da antropologia atual, um dos combates é essa ideia de que existem povos mais fortes e povos mais fracos. Né? E isso seria resultado dessas constituições físicas. A antropologia não trabalha com essa ideia, especialmente porque ela reforça a xenofobia, ela reforça o preconceito, ela reforça esse olhar muitas vezes, que os povos têm contra os outros. Lembremos, por exemplo, que aqui no Nordeste, especialmente no Ceará, não é muita gente fala da cabeça, né, do cearense, certo? E aí isso às vezes é sinal de chacota ou às vezes é sinal de preconceito, em função desses estudos que já existiam e que reforçavam, ou que cientificamente diziam que realmente essa cabeça chata, ou essa cabeça alongada, ou não é um ser que tem um pescoço pequeno, essas pessoas não estariam, neste caso, aptas ao desenvolvimento intelectual. Isso foi dito no passado. E, infelizmente, é reforçado por nós, não é? É um exemplo muito claro aí do Ceará, né? Dos cearenses, que a gente faz muita piada com os cearenses. E se tem antropologia física, tem essa antropologia, que eu diria para vocês, que é o campo mais forte da antropologia, que é a antropologia cultural. É o campo mais amplo, abrange o estudo do ser como ser cultural, isto é, o ser fazedor de cultura. Investiga as culturas humanas no tempo e no espaço, suas origens, seu desenvolvimento, suas semelhanças e especialmente as suas diferenças. Tem um foco principalmente voltado para o conhecimento do comportamento cultural do ser humano. Claro que o comportamento cultural do ser humano ele pode ser adquirido por aprendizado, mas também pode ser não levado de um grupo para outro, de repente alguém que chega com algum hábito numa comunidade e passa a reproduzir aquele hábito que aprendeu onde aquela pessoa morava, e ao reproduzir aquele hábito numa comunidade, aquele hábito ele vai sendo reproduzido por mais pessoas e termina sendo um hábito, uma cultura, um costume de um grupo, né, que aprendeu de uma pessoa, ou que reproduziu de uma pessoa que trouxe esse hábito de outro lugar. Isso também é comum. Campos de atuação da antropologia cultural. Do jeito que a antropologia física ela tem campos de atuação, a cultural também tem. Certo? E aí a arqueologia, arcaios, logos, né? Estudo das pessoas antigas, tem como objeto as culturas do passado, as extintas, claro, né? A arqueologia não trata de culturas que existem, portanto, trabalha com culturas não existentes ou com povos não existentes e que não deixaram coisas escritas. Por isso que quando a gente vai visitar, por exemplo, Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, não sei se alguns de vocês já foram ou conhecem ou sabem, lá do sítio arqueológico de Raimundo Nonato, de São Raimundo Nonato. Neste sítio arqueológico, você tem pinturas rupestres, pinturas nas cavernas. Como nós temos aqui o sítio arqueológico, eu levei uns alunos lá uma vez, os alunos da UPE,
aqui em... Deixa eu lembrar o nome, eu fiz uma viagem com os alunos no Vale do Catimbau. Eu estive lá com os alunos no Vale do Catimbau. Como também tem o professor Genivaldo, ele, 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 ele trabalha isso e gosta muito disso, não é? Aqui em Rajada você tem ali algumas representações de povos antigos, e aqui me parece que é no Buqueirão, se não me falha a memória, aqui no Salitre, né, você também tem vestígios de povos antigos. Então, cabe à arqueologia e aos arqueólogos fazer esses estudos e dizer para a gente é, é, quem eram esses povos, né? O que é que eles faziam, né? Qual a idade, por exemplo, desses povos que habitaram essa região muito, mas muito, não é, remotamente. O que a arqueologia vai fazer? Vai reconstruir o passado por meio de buscas de vestígios e restos materiais não perecíveis e resistentes à destruição através do tempo. Aqui no Brasil, gente, é interessante que muitos povos nossos antigos, eles não tinham ainda desenvolvido a cerâmica, o trabalho com cerâmica, ou o trabalho na moldagem em pedra, por exemplo, mas especialmente a cerâmica queimada, né? Aquela cerâmica que quando você faz e queima ela, cozinha a cerâmica, ela permanece por mais tempo. Como, por exemplo, muitos povos aqui no Brasil moravam em casas de madeira ou de palha, e seus utensílios eram utensílios perecíveis com o tempo, a gente, infelizmente, jamais vai conhecer esses povos, porque eles não, em tese, deixaram vestígios. A gente conhece mais os povos que viveram em cavernas e que, de certa forma, pintaram, né, fizeram os seus desenhos rupestres do que, né, povos indígenas ou nativos que utilizavam palha ou barro sem a queimagem, né, ou cozimento. Então, cabe ao arqueólogo desenvolver técnicas adequadas para o trabalho de escavação e de coleta de material que, devidamente interpretado, possibilitará a reconstrução dos fatos passados, né? A arqueologia, como é uma ciência grande também, ela não trabalha sozinha, ela tem subdivisões ou tem divisões. Então, ela tem como divisão, por exemplo, a etnografia. Acho que vocês vão ouvir falar muito disso, porque a etnografia tornou-se, inclusive, um método de compreensão das sociedades humanas, e não só é um método da arqueologia, é um método também das diversas ciências humanas no presente. Então, se faz direito, ou se faz pesquisa em direito, por exemplo, trabalhando com a etnografia como método. Na próxima aula, eu vou falar para vocês dos métodos de investigação. Então, a etnografia consiste em um dos ramos da ciência, da cultura, que se preocupa com a descrição das sociedades humanas, dos grupos humanos. Nós sabemos que existem culturas jurídicas, e nenhuma, aliás, todas as culturas jurídicas, elas são resultados de grupos humanos ou de pessoas, né, que representam determinadas ideias em tempo e espaço. E a etnografia cabe descrever quem são, né, esses grupos. Levi-Strauss é um antropólogo, ele vai definir de modo mais preciso e objetivo a etnografia. Para ele, consiste na observação e análise de grupos humanos, considerados em sua particularidade, frequentemente escolhidos por razões teóricas e práticas, mas que não se prendem de modo algum à natureza da pesquisa entre aqueles que mais diferem do nosso. E, claro, como vai dizer Strauss, visando a reconstituição tão fiel quanto possível da vida de cada um deles. Então, a etnografia vai tratar disso. Seria a descrição detalhada de determinados grupos, não humanos. Aí você faz um estudo, por exemplo, etnográfico. A cultura jurídica, ou o mundo jurídico, ele é um mundo muito propício para as investigações etnográficas, já que
né? Nós vamos ter grupos específicos e vidas bastante, por exemplo, específicas desses grupos. Imaginemos estudar os meninos que estão recolhidos, né, ou aprendidos, ou naquela fase de disciplinamento nesses lugares, não é, onde eles ficam aprendidos. Eu creio que aqui em Pernambuco o nome me parece que é FUNASE, se não me falha a memória, vocês podem me ajudar. Ou, por exemplo, nos presídios femininos, como é que determinados grupos eles, não é, se comportam. Não é? De repente, eu escolho um grupo feminino dentro de um presídio, tipo as evangélicas, que não estão pagando pena em presídio, como é que elas se comportam, como é que elas reagem, como é o dia a dia delas. Ou seja, a etnografia ela é esse método, esse espaço da ciência, esse lugar da ciência que vai fazer com que a gente conheça mais especificamente, não é, esses grupos humanos. Claro que nós estamos falando de grupo, apesar de ver a individualidade, né? Eu falei aqui, por exemplo, das presas evangélicas, eu não vou trabalhar com fulano, Maria, presa evangélica. Eu vou trabalhar com Maria, Josefa, Teresa, Francisca, que são evangélicas, né, e que estão ali, e que se consideram, né, como evangélicas e que têm elementos que são comuns. Daí eu vou investigar esses elementos para dizer, né, que aquele grupo é isso, né? Ou seja, o ser evangélico dentro de uma determinada prisão feminina é isso. Portanto, né, a antropologia ela dá conta disso e aí a chamada etnografia. O objeto de estudo da etnografia, ela, claro, vai se centrar em culturas mais simples, conhecidas como primitivas ou ágrafas. No caso aqui da arqueologia, né? Eu dei um exemplo para vocês da etnografia do presente, ou seja, eu dei um exemplo da etnografia na antropologia cultural do tempo mais recente. Mas quando a gente fala da etnografia como ramo da antropologia, claro que aí a etnografia vai dar conta das culturas primitivas, né? São as chamadas sociedades de linhagem ou sociedades segmentadas. São grupos humanos que se opõem a sociedades complexas ou civilizadas, isso eu já expliquei para vocês o que é, não é? Também podem constituir-se em foco de atenção do pesquisador, como, por exemplo, o estudo de sociedades, nesse caso, rurais. Mas, só repetindo, a etnografia não cuida apenas, não é, do povo do campo ou das sociedades primitivas. Elas podem, a etnografia também pode descrever grupos atuais. As sociedades simples, já falei para vocês o que é, né, encontram-se ainda hoje espalhados pela Terra, cada uma desenvolvendo uma cultura específica. Claro, algumas já foram extintas, já desapareceram, outras já estão em contato com o mundo exterior, outras fazendo transição, e ainda tem gente que vive isolado. Outro dia, né, nós vimos uma reportagem que foi descoberto um grupo, não sei se foi no Mato Grosso ou na região amazônica, não sei ainda, não me lembro aqui agora, foi descoberto um grupo, né, que vivia isolado, sem contato com o mundo exterior. Se tem a etnografia, tem a etnologia, que aí, né, é o ramo da ciência que trabalha com os dados coletados pelo etnógrafo. Então, aí eu coloquei essa imagem e tem vários instrumentos, como vocês estão vendo, né? Para dizer para vocês que, com esses instrumentos, o etnólogo vai poder também compreender os grupos humanos. E aí, vocês estão vendo aí diversos tipos de instrumentos que as diversas sociedades utilizam. Eu aqui na minha biblioteca, inclusive, tenho
alguns porque gosto de colecionar elementos antigos, e aí eu tenho várias coisas antigas aqui na minha biblioteca, e isso me revela, ou vai me revelando, não é, essas sociedades antigas. Por exemplo, eu tô olhando agora para dois ferros que utilizam brasa, e esses ferros, apesar de utilizarem brasas, eles são ferros diferentes. Eles não são ferros, não é? Tem a mesma, um pouco a mesma estrutura, mas eles são diferentes. Eu vou até pegar para que vocês vejam esses ferros, já que, não é, para nossa aula ficar um pouco mais interativa, não é? São pesados. Vou desligar aí, vou sair aqui do slide, vou interromper o slide para ligar a cam, para que vocês possam ver, não é, como trabalha, não é, o etnólogo, certo? Pronto. Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, este ferro, certo? Então, perceba, não é, que esse ferro, não é um ferro de número 3, não é? Claro que o etnólogo ele vai ter que saber a quem pertencia, a que grupo e a que lugar pertencia esse, esse ferro. Caiu, inclusive, um negócio aqui do ferro. Vou até botar aqui dentro. Viu? Esses ferros são antigos, né? Então, perceba esse ferro, ok? E vou mostrar para vocês o outro ferro, um pouco mais pesado. Tá vendo aqui? Aqui é um outro ferro. É um ferro que tem uma característica muito parecida. Aqui é um ferro número 4, ele já não abre mais, né? Porque com o tempo ele já se desgastou. Eu não sei. Tá caindo algumas coisas do ferro. Eu não sei qual é o ano desse ferro, porque são coisas que você vai encontrando nas feiras da vida e você vai adquirindo e comprando. Só para dizer que esses instrumentos, eles são objetos da etnologia, do etnólogo. Claro, eu não sou etnólogo, né? Vocês sabem que eu sou historiador, né? Eu não trabalho com etnologia. Mas, como eu disse para vocês, aqui, né, como eu gosto de, de colecionar algumas coisas, aí né, nós vamos, de certa forma, guardando esses instrumentos até para que a gente possa conhecer as coisas do passado. Vou mostrar outra coisa para vocês também, já que a gente está falando de arqueologia e falando de etnologia. Espera só um pouco. Aqui, claro, tá colado com Durepox. Estão vendo, né? Tá colado com Durepox. Isso é um instrumento de povos antigos. E claro que, não é, como é um instrumento arqueológico e alguém me presenteou, esse instrumento veio da região de Araraquina, alguém encontrou, entregou para uma professora, certo? E a professora me presenteou. Veja que você tem esta parte daqui, né? Isso aqui serve para, não é? Especialmente carnear o animal, ou tirar o couro do animal, né? E tirando o couro do animal. Nem todos os povos utilizavam isso, mas determinado grupo, de certa forma, usou esse instrumento. Para que vocês percebam como é importante a ciência da antropologia, porque ela vai, a partir desses vestígios, e aí, não é? Objeto da etnologia, ela vai, de certa forma, né, com a ajuda da ciência hoje, né, da arqueologia, que é um ramo aí da antropologia, ela vai descrevendo esses
esses aspectos. Voltar lá para o slide. Estão vendo aí o slide, né? Deixa eu desligar aqui a minha webcam. Para continuar a apresentação do slide. Portanto, aí, né, já que tinha tantos instrumentos aí, eu resolvi, né, mostrar alguns que eu tenho aqui na minha biblioteca. Então, ok, quem falou? Veja, a etnologia é comparativa, né, e aí mostrei para vocês aqui dois ferros, inclusive, né, para mostrar para vocês a importância da comparação, né? Preocupa-se com a análise, a interpretação e a comparação entre as mais variadas culturas existentes, considerando suas semelhanças e suas diferenças. Enfatiza as interrelações do homem, né, do ser com o meio ambiente, do indivíduo com a cultura, na tentativa de compreender a operosidade e mudança das mesmas, já que não é as coisas vão ao longo do tempo as coisas vão ao longo do tempo evoluindo. Daí esse estudo sobre esse processo de evolução. Outro ramo da antropologia cultural é a linguística, né? De todos os ramos da antropologia cultural, a linguística é o mais autossuficiente. Por quê, né? Porque é muito, digamos assim, independente no sentido de que cada povo consegue, né, ter os seus próprios traços linguísticos, e é interessante, né? O Brasil mesmo perdeu muito, porque o Brasil, né, você tinha ali muitas, mas muitas línguas no Brasil dos povos antigos. E aí, né, os portugueses resolveram unificar as línguas, aí ficou o português, o tupi-guarani, e aí depois, né, o tupi-guarani ele foi se perdendo e ficamos apenas com o português. Mas cada povo, e ainda tem, né, na região amazônica você tem povos que têm várias línguas, né? E ali eles conseguem se entender. Nós é que não conseguimos nos entendermos com eles, porque, né, acho que jamais escutamos eles falarem, mas essas línguas existem. E um ramo da linguística, que é da antropologia, vai servir para a caracterização e para o conhecimento, neste caso, desses povos. Até os modos linguísticos, né? No próprio slide aí, né? Tem os modos, né, de como a gente, às vezes, utiliza a língua. É um oxente ali, é oxoxoxoxos, né? É so, bar, né? Então, os modos, digamos assim, da utilização da nossa língua. A linguagem é um meio de comunicação e também é um instrumento de pensamento. A grande diversidade de línguas acompanha a grande variedade de culturas, cada uma delas com suas formas e estruturas básicas definidas. Né? E a América Latina geralmente tem ali as suas duas grandes línguas, né? Não, não vou falar da América Latina, né? Porque aí eu teria que incluir outras línguas. A América do Sul, né? Que tem basicamente as suas duas grandes línguas dominantes, o espanhol, dos povos aqui colonizados pela Espanha, que estão bem próximos da gente, e o português, né, aqui do nosso Brasil, que podemos dizer que também é um continente. Mas, antes de falar do folclore, para poder, de certa forma, reforçar esse meu discurso e eu não ficar falando também sozinho, porque vocês também interagem muito pouco, eu vou pedir para vocês, certo? Clicarem neste link que eu vou colocar no chat, vocês assistem o vídeo
e aí nós voltamos para continuar a nossa aula. Ok? Clique, por favor, aí nesse vídeo que está no chat. Nós vamos utilizar, gente, sempre esse recurso, certo? Já que muitas vezes, quando nós compartilhamos o vídeo aqui na plataforma, dependendo aí da velocidade da internet, fica travando. Então, eu prefiro postar o link para vocês e vocês acessam, assistem e depois a gente continua aqui conversando no Meet. Eu creio que é melhor. Quando eu for postar essa aula na plataforma, eu faço a edição. Eu tiro essa parte que nós ficamos mudo, porque tem vídeo, inclusive, que são vídeos maiores. Esse vídeo aí foi curto, não foi um vídeo muito longo, mas vou fazer sempre assim, colocando o link. Então, um pouco reforçando o que eu falei, né? Para que eu não fale apenas sozinho, veja que a professora, a antropóloga, ela repetiu ou reforçou ou colocou mais dados sobre o que é a antropologia, que é esse estudo não só do passado, mas também o estudo do presente. É uma ciência que estuda a realidade humana, especialmente essa nossa realidade bastante atual. E percebe, não é, e é da antropologia tentar perceber ou compreender ou explicar essas mudanças, que às vezes são mudanças muito rápidas, não é? Veja, um dia desse nós usávamos isso aqui, não era? Um dia desse. A gente já não usa mais, não é? Basicamente, poucas pessoas usam isso porque os celulares, eles, né, substituíram muito rapidamente, não é? As máquinas. Imagine, não é? Olha a máquina de antigamente. Olha a máquina de antigamente. Certo? Ainda tem outra aqui, né? Aliás, tem mais outra ali, mas eu trouxe só duas para mostrar a vocês. Tem essa daqui, ó. Claro que, não é? Demorou um pouco para que essa daqui chegasse. Essas aqui ainda não são as primeiras máquinas, né? As máquinas eram maiores, inclusive, do que essas. Essas já representaram uma transformação, uma evolução, mas logo, logo chegaram, não é? Essas máquinas aqui, logo, logo elas foram, neste caso, substituídas. Para vocês verem como é importante a antropologia, no sentido da gente ir marcando o território ou conhecendo quais as transformações que a sociedade humana ela foi, não é, experimentando ao longo do tempo. É diferente o grupo que usava isso, a gente pode dizer, olha, mais gente usou isso, mais gente, em termos, por exemplo, de quantidade de pessoas que tiveram isso. Mas se a gente disser, for fazer um comparativo com a quantidade de pessoas que usaram isso, claro que, não é, em termos de quantidade, vai ser muito, mas muito menor, não é? Porque aquilo só para os profissionais que faziam as suas fotografias e nós, né, tínhamos que pagar por essas fotografias. Eu não sei se vocês são novos, a maioria aí, eu creio que todos vocês são novos, o Lambi Lambi, né? O Lambi Lambi, que é aquela máquina grande que nas praças estavam lá, nas praças, e, de certa forma, tirando as nossas fotografias de antigamente. Vou continuar aqui projetando, certo, o slide, mas antes eu vou aqui encerrar a minha cam aqui. Que eu ia falar, né? Aliás, vou falar de um ramo do estudo da cultura, da antropologia,
antropologia cultural, que é o folclore, né? Que é um conjunto dos campos de investigação, definindo-se o estudo da cultura espontânea dos grupos rurais ou urbanizados. Aí nós vamos ter diversas histórias, diversas coisas que foram inventadas e são inventadas ao longo, não é, ao longo do tempo. Então, o folclore é uma ciência antropológica, uma vez que se dedica ao estudo de determinados aspectos da cultura humana, preocupa-se com os fatos da cultura material e espiritual, que, originados espontaneamente, permanecem no seio do povo, tendo determinada função. Acho que vocês lembram a história que eu contei da mulher de 7 metros, né, que fez parte da minha infância, ou a Nossa Senhora da Rapadura, a serpente que está amarrada com 3 cabelos de Nossa Senhora. Isso fazem parte das nossas histórias, né? ou da nossa cultura imaterial, das nossas lendas, que alimentam o imaginário, alimentou no passado e ainda alimenta o imaginário de muita gente, não é? Nessa região do Vale do São Francisco. Também tem antropologia social, que estuda os processos culturais da estrutura social, e, claro, a antropologia social está preocupada com as instituições, porque as instituições são modus operandi da sociedade. Por exemplo, não é, os nossos cartórios, os nossos fóruns, as nossas delegacias, os nossos presídios, tudo isso, né, todos esses instrumentos, essas instituições, elas são cultura, né, são parte da cultura social ou do habitat social das nossas sociedades. E por ali tem valores, né, tem regras, tem costumes, tem hábitos que precisam também ser investigados. O antropólogo social é aquele que, levando em conta as diferenças existentes entre grupos humanos, preocupa-se em conhecer as relações sociais que as regem. Cada aspecto da vida social, familiar, econômico, político, religioso, jurídico, só pode ser compreendido se estudado em relação aos demais como parte de um conjunto integrado. E também nós vamos ter o chamado estudo da personalidade. Né? São as inter-relações entre cultura e personalidade, que vão constituir um aspecto que vai abrir aí um leque de possibilidades, um novo campo de investigação. O indivíduo não é visto como simples receptor e portador de cultura, mas também o indivíduo é um agente de mudança cultural, e ele desempenha um papel dinâmico e inovador. Seus hábitos, as suas culturas, as suas crenças, eu falava para vocês, né, que uma cultura um hábito pode ser introduzido a partir de uma pessoa que chega. Né? Ela é uma pessoa que chega num determinado grupo e traz um determinado costume e vai reproduzir aquele costume naquele grupo. Portanto, aquele grupo pode aprender e passar a reproduzir aquele costume. Ciências afins, aí tem as várias ciências afins da antropologia, né? Como ciência social, oferece e recebe dados técnicos e teóricos, metodológicos da sociologia, da história, da psicologia, da geografia, da economia e da ciência política. Como ciência biológico-natural, liga-se à biologia, à genética, à anatomia, à fisiologia, à embriologia, à medicina. Também a geologia, zoologia, botânica, química e física. E, claro, certo, tenta, com todas essas ciências, a compreensão completa e total do ser humano. Mantém relações interdisciplinares mais íntimas com as ciências que centram seu interesse especificamente no estudo do homem e que emprestam a ela os dados pesquisados e acumulados em relação a todos os aspectos da existência humana. E aí são elas, né? Íntima, intrínseca, sociologia, psicologia, economia política, geografia humana, direito e história. Está vendo aí onde entra o direito? Né?
porque a ordem da sociedade é importante para que a gente conheça a própria sociedade. Falava para vocês que as sociedades têm culturas jurídicas, e é preciso também conhecer essas sociedades por essas culturas. Ok, minha gente, eu espero ter sido claro nessa aula, né? Apesar do texto aí ser um texto um pouco teórico, não é, e metodológico, eu espero ter sido claro. Espero que vocês tenham entendido o que é a antropologia. Entenderam? Que bom que vocês entenderam que eu não falei difícil. Como eu disse para vocês, certo? Os textos são mais fáceis e também a conversa é mais tranquila, para que vocês não fiquem tão preocupados com medo da minha disciplina e com medo da minha pessoa, certo?